qual é a função e o lugar da carta no nosso mundo que é tão digital, né? A gente está tanto do WhatsApp, do e-mail. Qual é o lugar da carta nesse mundo de hoje? Hello todos! Hoje o Português acompanha o espetáculo premiado Vermelho em Melodrama. Nosso amor agarrou em meio a labaredas de ilusão escuridão, pegando fogo. Porque a camiseta oficial pra gente conversar. Pois E você também veio de Vermelho Melodrama. Vermelho Melodrama. Coração Vermelho Melodramático. De propósito, porque eu sou o melodrama. Tem sido muito gostoso dirigir esse espetáculo. Eu falo porque tem sido, porque como é uma obra cênica, a gente continua mexendo dia a dia, né? Então eu continuo atuando como diretor, né? É diferente talvez de um filme, né? Que a gente estreia, monta, compartilha e tem poucas chances de mexer na obra em si. Na peça, né? Na peça cênica, a gente pode mexer de um dia para o outro, ajustar certas coisas, entender certas coisas, como certas coisas funcionam com o público. Então a peça ao vivo dá muitas possibilidades de continuar em trabalho. E para mim está muito legal, porque eu fiz um caminho, né, como encenador na peça, que é tanto de contar uma história, como comentar essa história que está sendo contada. Então o público vai poder ver um pouco de que a gente faz a cena, cria a ficção, os personagens estão ali contracenando entre si, e em vários momentos a gente para e fala, peraí, vamos conversar um pouquinho sobre o que acabou de acontecer? Então é uma peça em que a gente faz e a gente pensa sobre ela. Então isso como diretor é muito rico, porque a gente traz também um pouco das nossas reflexões do processo para dentro da cena, compartilhando com o público. Então isso para mim foi muito gostoso, tem sido muito, muito especial. E que motiva alguém a escrever uma carta? As crianças pensam, professora, vai demorar horrores de chegar. Ou então, quando as notícias chegarem, não vão mais ser novidade. Aí a professora explica que antigamente a gente não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, que o telefonema interurbano era coisa caríssima, coisa que as crianças não entendem muito bem, não sabem o valor de uma tarifa diferenciada. Vermelho Melodrama surge de uma parceria com o autor do texto original, que é Gildon Oliveira, que fez um estudo muito profundo do gênero melodramático no cinema, entendendo quais são os elementos desse gênero e como é que esses elementos se articulam numa trama melodramática. Então, o Gildon foi lá desde o teatro francês do século XIX para estudar como aquilo era feito, pensado, arquitetado e trazendo para a nossa atualidade e criando esse texto que baseou essa montagem. Essa montagem faz uma adaptação, né, uma leitura do texto, colocando a obra inédita de Gildon Oliveira em diálogo com vários outros autores e autoras. Então, isso que o Português vai acompanhar hoje é uma colcha de retalho que tem como eixo principal o texto de Gildon Oliveira, mas também muitas outras vozes que estão costuradas a esse texto. Mas um dia o estômago pega pelas mãos e se a gente escorrega, meu amor, pra levantar. Tem a carta ficcional que a gente usa, né, de uma das personagens. Essa carta nunca foi entregue, essa carta foi desviada, e isso gera toda a questão da trama. Mas também tem cartas reais de várias pessoas, pensadoras, artistas, carta de Clarice Lispector, carta de Linda Quebrada, carta de Zildinha Bautista, que é uma psicanalista muito importante, de muita gente, cartas pessoais, de pessoas que não são necessariamente conhecidas de todo o público. Então, realmente, a gente trouxe um mar de cartas, inclusive para pensar qual é a função e o lugar da carta no nosso mundo que é tão digital, né? A gente está tanto do WhatsApp, do e-mail, qual é o lugar da carta nesse mundo de hoje? As cartas não mentem jamais.
Esse espetáculo ele tem uma trilha sonora, né, que é concebida por Luciano Bahia, e também tem canções que são criadas por Léo Fressato. A gente tem uma cama sonora de uma cena e eu preciso colocar outros efeitos ou outros sons por cima. Nesse momento a gente tem um programa muito maravilhoso que ele ajuda a gente a fazer isso. E algumas outras questões de operação de som específico são em relação a volume dos microfones do elenco, né? A gente tem que ajustar algumas vezes, tem que aumentar um pouquinho, abaixar um pouquinho, e também em relação à própria trilha. Tem trilhas que têm volumes diferenciados. Então a trilha ela começa baixinha, mas vai subindo, ou então ela começa mais forte, depois a gente tem que dar uma reduzida. Esse ajuste do volume sonoro é uma das coisas também que a gente tem que fazer na operação. E ele também coloca efeito nas vozes, né? Não só a trilha sonora, Sim, mas você perfeito. trabalha os efeitos nas vozes, assim. Umas coisas mais tensas, mais tenebrosas, mais assustadoras. No ao vivo. Tem cenas que tem uma textura diferente. Sua mão. Deixa eu ver. Aqui a gente tem uma coisa de segundos, uma operação, uma coisa de segundos. Por exemplo, o tiro, assim, né? Spoiler, tem um tiro, né? Ele acontece simultaneamente com o som é simultâneo com a luz. Então a gente precisa ter uma sincronia de se olhar, de entender, de respirar junto com os atores para poder ter essa sincronia para suspender a realidade, né? Porque se tá tudo atrasado, perdido, não é do mesmo jeito que chega para o público, né? Então a gente também foi criando códigos, assim. Ele tem umas coisas que ele vai lançar o som, agora eu já tô mais acostumada, mas ele me sinalizava com uma Homem, assim, ó. você será Agora vai. capaz de tudo! De tudo! Então, são mais ou menos 120 movimentos de luz, assim. E aí, eu que programo a mesa, né? Então, eu que digo qual que é a sequência, qual que é o tempo, aonde que vai estar cada comando, porque isso tem a ver com cada iluminador, cada operador de luz tem o seu jeito de preparar a sua mesa para criar a sua intimidade, assim, quando ele, pelo menos eu programo, né? E aí a luz não é minha, a luz é de Larissa Lacerda, que inclusive foi minha professora da faculdade e que me apresentou a iluminação. Então ela que me trouxe essa paixão e essa possibilidade, né, de também ver uma mulher nesse lugar, muito importante para mim. E mais importante ainda é ser a segunda luz de uma peça que eu opero dela. Nessa montagem, nós trocamos os gêneros originais dos personagens. Então, tudo que originalmente era feito por um homem está sendo feito por uma mulher, e tudo que originalmente era feito por uma mulher está sendo feito por um homem. Então, um homem que não uma mulher teria desaparecido subitamente, sem deixar vestígios, nem explicações, o que, aliás, é um clássico melodramático da vida real, né? É muito curioso voltar com a peça 7 anos depois, né? Porque a gente está tão diferente, tanto tempo depois, a gente atravessou uma pandemia, o mundo é diferente, o Brasil é diferente, esses corpos, esses artistas são muito diferentes, mas isso trouxe uma alegria especial, porque é voltar à peça, mas voltar como pessoas diferentes. Inclusive, outros elementos entraram nessa remontagem, outras cartas vieram, cartas do nosso tempo, cartas que foram escritas esse ano, inclusive. Então, cartas públicas. Então, é um espetáculo também que tem essa abertura para se modificar à medida que essas cartas vão sendo trocadas, né? Então, está sendo bonito voltar, todo mundo mais amadurecido, todo mundo compreendendo melhor a própria obra, depois dessa distância temporal. Está muito animado e o público está vindo, então está uma experiência gostosa, afetuosa e muito melodramática.
Sescor que é do dia 10, Isso. sexta e sábado, às 19 Às 19 e domingo às 18, 18. Perfeito. no Teatro Gregório de Matos. É. Então, o serviço já foi dado. E se o que não foi, não deu, pai, não tem resolução. Se o teu amor morreu, agora é diferente. Tem essa frase, né, que por muito tempo ficou forte, que é esse lugar de dizer, não importa o que eu faça entre quatro paredes. Sim. E eu acho que ela é ambígua, assim, né, porque de algum jeito, não importa mesmo. Você que tem que decidir o que você faz entre quatro paredes, e a vida é sua, e não devia importar. Mas, ao mesmo tempo, importa, assim, e importa no sentido que o íntimo, ele não vai ficar entre quatro paredes, porque a gente vive numa sociedade em que certas pessoas têm direito a certas coisas e certas pessoas não têm. Então, enquanto isso ainda for a tônica, né, enquanto algumas pessoas puderem certas coisas, inclusive amar, e outras não, vai importar. É que eu acho que a gente não quer o direito ao íntimo. A intimidade é assim, o que eu faço na minha intimidade, eu não quero que me faça perder direitos. Isso. Porque eu acho que é um pouco isso, assim, enquanto homem gay, eu não quero ter direito a ser gay. Eu quero ter direito a acessar o plano de saúde do meu marido, eu quero ter direito ao que todo mundo tem direito. Na verdade, mão dada, dar beijo na boca. Exatamente. A fazer o que você quiser, ter filha, não ter filha, casar, não casar. Porque parece que assim, eu quero ter direito de ser gay, eu quero ter direito... Não, isso eu sou, meu filho. Não vai dar ousadia de alguém dizer De você tem ou não direito, né? Nuances do próprio espetáculo. O que é a audiodescrição? A audiodescrição é transformar aquilo que está em cena, o que é visual, em texto, em voz. E aí as pessoas cegas ou com baixa visão e outras tantas compreendem a narrativa a partir do suporte que a audiodescrição traz. O desafio nesse espetáculo é justamente por serem várias histórias, né, contadas. Tem uma história base, mas aí tem outros personagens, né, e os atores são ora atores, narradores e ora personagens. Então, acho que o maior desafio, né, Ed, é a gente conseguir traduzir isso sem trazer mais confusão para o público com deficiência visual. Essa própria narrativa exige mais de quem está fazendo a audiodescrição. Ou seja, é preciso estar atento quem está em cena, né? É o narrador, pessoa física, comum, mortal, ou é um personagem que está sendo representado ali. E a outra questão é conseguir fazer esse fio condutor entre aquilo que é uma narração, digamos assim, da vida real e o que é a narração a partir da representação no palco. Realmente, mas eu creio que nós conseguimos, porque o espetáculo também nos ajuda, né? A partir do momento que você acompanha o roteiro, você percebe toda a nuance mesmo que o roteiro traz. Eu gostei muito de ter feito a consultoria desse espetáculo. Quase 4 anos me transformaram muito. No momento que eu me resignei, eu perdi toda a minha capacidade. Eu queria falar também de um outro elemento aqui, né, Ed, que é o do cenário. O cenário, ele, à primeira vista, ele é simples, mas o palco, ele tem um formato diferente, né? Tem a plateia, ela está em um formato de V. Então, com isso, a gente acabou elaborando uma maquete tátil para facilitar o público na hora de entender como é esse cenário, porque a gente faz as notas introdutórias, explica tudo isso, mas a maquete traz essa materialidade assim do cenário para as pessoas com deficiência visual e amplia, né, esse entendimento. Sofreu com cada palavra que ela escreveu. A declaração de amor de Lourdes por outra pessoa ofendia todos os seus sentimentos. Que sentimento? Ainda tem dúvidas. Carlos ama Lourdes, tem loucura por ela desde sempre. Meu Deus!
Vermelho ele é um espetáculo que tem algumas complexidades, né? Assim, primeiro que ele tem uma montagem, ele tem uma complexidade técnica, então ele tem uma montagem que a gente passou dias aqui no teatro e, obviamente, assim, a gente teve uma mudança de elenco, né? A gente tem que rever figurino, refazer cenário, então teve toda essa demanda de produção de uma retomada de um espetáculo, né? Assim, não é um espetáculo que está correndo aí, assim, que está acontecendo. Então, acho que às vezes retomar tem uma complexidade muito específica, né? Uma demanda muito específica para a produção. Enfim, fazer teatro em Salvador numa temporada de 15 apresentações, assim, 5 semanas, que é um desafio. Hoje as pessoas estão batalhando com temporadas de 4 apresentações, né? Assim, de 2 apresentações para encher um teatro. Então, está sendo assim um trabalho muito coletivo também, né, de produção, de comunicação, do próprio elenco também, né, envolvido, da equipe envolvida para divulgar, para conseguir pensar em formas, né, de articular público, de conseguir colocar esse trabalho com visibilidade na imprensa, na boca do povo, né, assim. Então, esse acaba sendo uma demanda de pensamento estratégico também, né, de produção. Pois eu tenho amor e não posso correr o risco de não te entregar, senão eu morro. Que é uma peça muito interessada nos afetos mesmo. E nos afetos, nos muitos afetos. Nos afetos de amor, nos afetos de ira, de indignação, mas também nos afetos de revelação, porque um bom melodrama sempre tem grandes revelações. Eu vou guardar esses spoilers para quem assistir, mas tem também o direito ao afeto, sabe, Xande? Assim, quem a gente pergunta na peça, e a peça também pergunta de várias maneiras, que é quem tem direito a amar e ser amado hoje em dia, né? Ou sempre, né? Quais corpos, quais sexualidades, quais modos de amar e ser amado são realmente possíveis na nossa vida, no nosso mundo de hoje. Então, eu sinto que essa presença dos afetos estão muito intensamente aqui na peça e continuam. Para quem vai assistir é muito legal, porque várias pessoas têm vindo assistir, têm falado assim, eu ri, eu chorei, eu fiquei confusa em algum momento. Então eu sinto que tanto o afeto é um assunto, né, dramatúrgico da peça, mas também os afetos são algo muito presentes no público que vem assistir a peça. Então acho que tem um circuito de afetos acontecendo entre palco e plateia.